Oi, Paloma, boa tarde. E aí, Paloma, o que é que nós vamos fazer? Apresenta aí a sua arte, o seu doce que você vai fazer. Explica aí para o nosso público, né? O que é que vai sair aí hoje nessa mesa? Bom, hoje a gente vai ensinar para vocês a receita de um docinho que ele é 100% natural, certo? Esse doce ele é zero açúcar, zero glúten e zero lactose. Então é uma receita bem especial para você que está buscando um docinho mais saudável para o seu dia a dia, mais nutritivo, que pode trazer vários benefícios aí para a sua saúde, além de ser um docinho delicioso, né? Então, vou mostrar aqui para vocês os nossos ingredientes, tudo que a gente vai precisar. É uma receita bem simples, não tem muito segredo, certo? Então mostra aqui, pai, um pouquinho os ingredientes. A gente vai usar para esses docinhos o amendoim, a uva passa e o cacau em pó, certo? Esses são as bases, os ingredientes base desse docinho, tá? Pode ser qualquer tipo de oleaginosa. Por exemplo, se você tiver castanhas do Pará, castanha de caju, você pode usar... Pode ser também. Isso, pode usar no lugar do amendoim. O amendoim é uma oleaginosa, é ele que vai dar a gordura do nosso doce. O certo? gergelim serviria também ou não? Serviria também. Qualquer semente oleaginosa, certo? Aí a uva passa é o que a gente usa para dar o doce, né? Para adoçar, já que esse doce não vai açúcar, certo? Aqui a gente está usando a uva passa, mas se você tiver acesso a tâmaras, damasco, ameixas, ameixa seca, né? Pode estar utilizando no lugar da uva passa. Mas aqui a uva passa e o amendoim são os mais acessíveis, então são mais fáceis de encontrar, são bem versáteis e também fica muito gostoso. E aí o cacau, a gente utiliza o cacau em pó, que é esse 100%, que ele não tem açúcar, certo? É o cacau puro 100%, tá? E pronto, essa é a base. Só com esses 3 ingredientes já dá pra você fazer um docinho de cacau, por exemplo. Quer dizer, um docinho 100% sem nada de açúcar, né? Nada de açúcar. Esses 3 ingredientes são a base. Se a gente mistura esses 3 aqui, a gente já faz um docinho de cacau, certo? Muito saboroso. E aí eu vou estar ensinando hoje pra vocês a receita desse mesmo doce, só que com outros sabores. A gente pode variar. A gente pode utilizar o coco. O coco, ele também é uma oleaginosa, né? Então ele fica muito gostoso nesse doce. O coco, para dar o sabor do docinho de coco. A gente pode utilizar, em vez do coco, o maracujá, que aí já fica um docinho na versão sabor maracujá. E a gente também faz o de laranja, que a gente usa as raspas da laranja e o suco da laranja, certo? Então, para dar o sabor no doce. Isso, então aqui a gente pode fazer 4 doces, 4 versões, certo? Claro que se você quiser inventar outras com outras frutas também, você pode inventar. Mas hoje eu vou apresentar essas 4 versões. Que é o de cacau, que você usa só esses 3 ingredientes aqui. Tem o com coco, com maracujá e com laranja. Então eu vou começar fazendo o de coco, porque o de coco é o que dá um pouquinho mais de trabalho, certo? Certo. E aí, para você fazer, você precisa ter... eu recomendo ter um processador. Dá para fazer no liquidificador também, mas não é tão potente quanto o processador. O liquidificador pode forçar muito, às vezes pode até, né, dar algum problema no liquidificador. Então o ideal é o processador, não é isso? Isso não quer dizer que seja impossível de fazer no liquidificador. Com um pouquinho de paciência dá para fazer, eu já fiz. Mas o processo é muito mais tranquilo, muito mais prático usando um processador, certo? Porque o processador, ele tem essa lâmina aqui, ó, que ela tritura muito bem, então ela vai processar tudo rapidinho. E aí também é bom a gente ter uma balança, né, no caso. Eu uso a balança porque eu faço para vender, né? Você faz numa escala comercial, não é isso? Isso, aí tudo tem que ser pesadinho, né? Mas se você for fazer a olho, também dá certo, porque o importante é que para uma parte de amendoim, você use uma parte de uva passa, certo? Então o amendoim e a uva passa, eles têm que estar aí balanceados, tá? No caso do coco, a gente vai usar, se você for fazer o sabor de coco, né? A gente vai usar 200 gramas de coco. Então eu vou pesar aqui o coco. 200 gramas de coco. Vou dar só uma cortada nele para ficar mais fácil, né?
do processador processar. E aí a gente vai processar esse coco aqui primeiro, antes de acrescentar os outros ingredientes, tá? Pronto, ó. Aí aqui a gente processou por mais ou menos 1 ou 2 minutinhos, tá? O coco, até ele ficar assim bem processadinho, certo? Ó. Ele fica tipo cubinhos, não é isso? É, ele vai pra ele ficar bem processadinho. A gente vai processar um pouco mais ele agora acrescentando o amendoim. Só encaixar. Aí agora a gente acrescenta para esses 200 gramas de coco, né, que é aproximadamente quase um coco inteiro, um coco médio, não foi ele todo, ainda sobrou alguns pedaços aqui, certo? Aí a gente vai acrescentar 100 gramas de amendoim, tá? Então a quantidade aqui no de coco é mais coco e menos amendoim, tá? A gente acrescentou 100 gramas de amendoim e aí a gente vai triturar um pouquinho. E quando ele estiver bem trituradinho, aí a gente acrescenta 100 gramas de uva passa. Porque lembra que para a mesma quantidade de amendoim a gente vai usar a uva passa, tá? Que é para poder ficar o doce bem equilibrado. Pronto, aí agora ó, a gente bateu o amendoim e ele ficou assim meio parecendo que uma farofinha, tá vendo? Ó? Bem trituradinho. O máximo que você triturar, melhor, porque aí o doce vai ficar mais homogêneo, certo? Aí agora a gente vai acrescentar 100 gramas de uva passa. Então, lembrando, já tem 200 gramas de coco seco fresco, 100 gramas de amendoim, 100 gramas de uva passa. Aí aqui pode ser a uva passa branca ou a negra. Como a negra é a que eu acho com mais facilidade, eu sempre uso a negra, mas não importa, certo? E aí aqui também a gente vai acrescentar o cacau em pó, porque o sabor desse doce é um docinho de cacau com coco. E aí a medida aqui a gente acrescenta 3 colheres de sopa de cacau em pó. E só lembrando que esse cacau ele tá natural, ele não tem açúcar, né? Ele é um cacau também 100% cacau, né? Isso. Se você quer fazer o doce sem açúcar, que é essa receita aqui, você tem que comprar o cacau 100%, tá? Que é alcalino sem açúcar. Aí a gente coloca 3 colheres e vamos processar novamente. Então aí durante o processo, de vez em quando você tem que dar você tem que abrir um pouquinho aqui e dar uma mexida para ele misturar. Que tá vendo que fica coco aqui no fundo, ó? Aí a gente vem aqui com a espátula e dá uma misturada para ele poder ir incorporando tudo. Porque o ideal é que tudo fique bem homogêneo, então a gente vai fazendo isso para ele ir incorporando. Se a gente fosse fazer isso no liquidificador, daria muito mais trabalho, né? Dá para fazer, mas assim, é bem complicado e às vezes força muito a lâmina do liquidificador. E aqui não, aqui é bem tranquilo de fazer. Então aqui a gente triturou bastante, né? E aí ele fica assim, já parecendo ó, meio que uma farofinha, né? Fica bem trituradinho. É, uma farofa um pouco grossa, né? Mas isso. E aí a gente precisa dar liga nessa massa, né? Pra gente poder formar as nossas bolinhas do doce. E aí como é que a gente faz? A gente pega aqui um pouquinho de água, tá? É bem pouquinho mesmo. Aqui eu tenho meia xícara, mas eu não vou usar tudo isso. Eu vou colocando aos poucos até dar o ponto, tá? Aí, se eu fosse fazer o de maracujá ou o de laranja, eu não vou utilizar água. Por quê? Porque o maracujá ele já é líquido, né? A gente coloca a polpa toda do maracujá nessa massa e aí ele já dá o ponto, certo? A gente tritura com o próprio maracujá, ele dá o ponto. E o de laranja, a gente coloca o suco da laranja. A gente espreme a laranja, coa, né? Pra não ficar com a semente e tudo mais. E esse sumo da laranja a gente coloca. Aí, então, só uma observação, o de maracujá não precisa coar, né? Com semente e tudo, não é isso? Vai com semente e tudo. Porque a semente se tritura, certo? E fica gostoso também, fica crocantezinho com as sementinhas dentro da massa. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de água e vou bater para ver se deu ponto. Pronto, a gente bateu ele com a água.
E aí, ó, o ponto é mais ou menos esse aqui, tá vendo, ó? É quando dá para formar bolinhas, não é isso? Ele não tá nem mole demais e nem seco, né? Ó, ele já tem uma liga. Aqui você já pode moldar, você pode usar para fazer uma torta, pode usar para como a base, né, de alguma torta. E aqui, ó, já dá pra gente fazer. Aí você já vai começar a fazer os docinhos? Aqui, com essa massa aqui eu já faço. Só que geralmente eu coloco num pote, aí guardo na geladeira e deixo ele dar uma firmadinha, porque na geladeira ele fica mais firminho. E aí depois eu faço as bolinhas. Mas aqui, ó, já faz, tá vendo? E aí essa bolinha aqui você pode usar várias coisas para polvilhar. Você pode passar no coco ralado, né? Você pode passar num gergelim torrado, numa farinha de coco. Talvez na canela, talvez fique bom, não é isso? Com canela, com o próprio cacau em pó eu faço também. Com farinha de amendoim, né, aquele cheirinho do amendoim. Então, assim, aí você pode usar a sua criatividade e o seu gosto para polvilhar. Ou então pode comer assim também, só assim também já o doce já tá gostoso, pronto, né? já tá pronto. E aí, para você fazer os outros sabores é a mesma coisa. Você vai primeiro triturar só o amendoim. Então, no caso, você pode pegar 200 gramas de amendoim, tritura bastante. Quando ele virar aquela farofinha, aí você acrescenta a uva passa e o cacau, né? E aí a medida é essa: 200 gramas de amendoim, 200 gramas de uva passa, 3 colheres de cacau em pó. Se você quiser mais cacau, você coloca, aí fica mais forte o sabor do cacau. E o maracujá ou a laranja, não é isso? Isso. E aí um maracujá, se você for fazer o sabor do maracujá, aí assim, o maracujá e a laranja é por último. Depois que você já triturou o amendoim, a uva passa juntos e o cacau, aí você acrescenta o maracujá, que ele vai triturar um pouquinho mais. E com esse líquido, né, da fruta, ele vai dar esse ponto que a gente precisa. Lembrando que nem muito mole, nem muito seco. É um ponto aí perfeito pra gente poder moldar do jeito do formato que a gente gostar mais, né? E aí é isso. Então aqui a gente já tá moldando os docinhos, né? E aí a gente modela e passa no que a gente quiser. Aqui eu tô usando farinha de coco, que foi uma farinha que eu mesmo fiz, né? Eu fiz o leite do coco e aí com o resíduo do leite de coco eu fiz a farinha do coco, né? No fogo, na frigideira. E aí é ótimo, fica bom pra moldar, pra polvilhar os docinhos, ó. E fica com uma textura muito bonita, né? Aí além do coco, né, para fazer essa coberturazinha aí, pode ser o amendoim, a castanha, né? Sim, pode ser. O próprio cacau, como já foi dito. Isso. Qualquer farinha, qualquer tipo de farinha, assim, farinha de amendoim, farinha de castanha. Desde que seja natural, né? Porque o objetivo do docinho é que seja um docinho 100% natural, né? Isso, se você que qualquer pessoa pode consumir, né? Inclusive os diabéticos, né? Pode consumir porque não tem açúcar. Isso. Se a sua diabetes te permite comer frutas, você pode consumir esse doce sem problema nenhum, né? E aí ele é muito bom porque ele é cheio de proteínas, né? Cheio de nutrientes. Você come um, você fica satisfeito, se sente alimentado mesmo, né? E aí você pode colocar na geladeira, dura mais de uma semana. Eu já deixei mais de uma semana na geladeira e ele continua gostoso. Na verdade, conforme vai passando os dias, ele vai, sabe, apurando mais o sabor dos ingredientes e fica muito bom. Muito bom ele geladinho na geladeira. Pois é, e acaba também sendo uma alternativa aí para a pessoa que está desempregado, né? Ou para quem quer complementar a renda, também, né? Tá fazendo aí esses docinhos porque eles são muito práticos, muito fácil de fazer, né? Você só basta adquirir esses ingredientes e você fazendo, não empanca, você consegue vender muito rápido, né? Consegue vender sim. Por quê? Porque hoje em dia muitas pessoas estão buscando essa alimentação mais saudável, né? E todo mundo gosta de doce, assim. Doce é uma coisa que todo mundo gosta. Onde você vai, as pessoas estão com vontade de comer um doce e você oferecer um produto, né? Que é gostoso e saudável ao mesmo tempo, é um diferencial. É um diferencial que tá até difícil de encontrar, né? Isso, com uma certeza. Coisa assim confiável, que é 100% confiável, né? Exatamente.
Então é isso, façam, experimentem, né? Inovem, vocês podem experimentar a receita com outras frutas também. Então é isso, esse foi os docinhos da Paloma aí, né? E vocês façam também em casa, que vocês vão gostar, vocês não vão se arrepender. Isso. Então tá, um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Abraço. E até Até o próximo, se Deus quiser.